Mormon ensinou que um homem não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Ele acrescentou que sem esses atributos, sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. A mansidão é a qualidade daqueles que são tementes a Deus, justos, humildes, doutrináveis e pacientes nas horas de sofrimento. Aqueles que possuem esse atributo são meigos, amáveis e dispostos a seguir Jesus Cristo, e seu temperamento é calmo, dócil, tolerante e submisso. O apóstolo Paulo ensinou que a mansidão é um fruto do Espírito. Portanto, é mais fácil obtê-lo se vivermos em Espírito. Para viver em Espírito, nosso estilo de vida deve manifestar retidão perante o Senhor. Quando tomamos o nome de Cristo sobre nós, espera-se que nos esforcemos para imitar seus atributos e mudar nosso caráter para que se torne mais semelhante a Ele a cada dia. O Salvador, admoestando seus discípulos, disse: Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que está nos céus. Se nos achegarmos a Cristo, nos negarmos a toda iniquidade e amarmos a Deus, então, por meio da graça de Cristo, dia virá que poderemos ser aperfeiçoados nele. Os atributos cristãos são dons de Deus. Nós recebemos esses atributos quando exercemos nosso arbítrio em retidão. Com o desejo de agradar a Deus, devemos reconhecer nossas fraquezas e ter o desejo e a vontade de melhorar. A mansidão é vital para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Sem ela, não podemos desenvolver outras virtudes importantes. Humildade não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou a seus discípulos: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos a bênção de nascer com a semente da humildade em nosso coração, mas precisamos compreender que não é possível cultivar e desenvolver essa semente num piscar de olhos, mas ao longo do tempo. Cristo pede que tomemos cada dia a nossa cruz, querendo dizer que esse deve ser nosso foco e desejo constantes. O presidente Lorenzo Snow, o quinto profeta de nossa dispensação, ensinou: É nosso dever tentar ser perfeitos, melhorar a cada dia e olhar para a nossa conduta da semana anterior e agir melhor nesta semana, fazer as coisas melhor hoje do que fizemos ontem. Assim, o primeiro passo para nos tornarmos mansos é melhorar dia a dia. Dia após dia, precisamos tentar ser melhores no que do dia anterior. Ao prosseguirmos nesse processo, o presidente Snow acrescentou: Temos nossas pequenas falhas e fraquezas, devemos tentar vencê-las o mais rápido possível e devemos instilar esse sentimento no coração de nossos filhos para que aprendam a comportar-se devidamente perante ele em todas as circunstâncias. Se o marido conseguir passar um dia sem brigar com a mulher e sem tratar ninguém de modo rude ou sem entristecer o Espírito de Deus, ele foi perfeito até aí. Depois, que ele tente agir da mesma forma no dia seguinte. Mas supondo que ele deixe de fazer isso no dia seguinte, não há motivo para que não tenha sucesso no terceiro dia. Reconhecendo nossa dedicação e perseverança, o Senhor nos dará o que não somos capazes de alcançar por nós mesmos devido a nossas imperfeições e fraquezas humanas. Outro passo importante para nos tornarmos mansos é aprender a controlar nosso temperamento. Como o homem natural habita dentro de cada um de nós e como vivemos num mundo cheio de pressões, o controle de nosso temperamento pode se tornar um dos desafios de nossa vida. Pensem num instante em como reagem quando alguém não faz o que vocês desejam no momento em que vocês querem. E quando as pessoas discordam de suas ideias, mesmo que vocês estejam absolutamente seguros de que elas são a solução do problema. E qual é a sua reação quando alguém os ofende, critica seus esforços ou é simplesmente rude por estar de mau humor? Nesses momentos, em outras situações difíceis, precisamos aprender a controlar nosso temperamento e expressar nossos sentimentos com paciência e gentil persuasão. Isso é extremamente importante dentro do lar, no relacionamento com nossa companheira ou companheiro eterno.
Nos meus 31 anos de meu casamento, minha amada esposa tem me dado com frequência lembretes gentis a esse respeito, ao enfrentarmos os desafios perturbadores da vida. Entre as instruções encontradas em sua segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: "E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar." Controlando nossas reações, sendo calmos e comedidos, evitando contendas, começamos a nos qualificar para obter o dom da mansidão. O presidente Henry B. Eyring disse certa vez: "Ao controlarmos nosso temperamento e subjugarmos nosso orgulho com fé, o Espírito Santo concede sua aprovação, assegurando-nos promessas e convênios sagrados." Outro passo para alcançar a mansidão é tornar-nos humildes. O Senhor instruiu Thomas B. Marsh, por intermédio do profeta Joseph Smith, dizendo: "Sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará a resposta a tuas orações." Creio que somente os que são humildes conseguem reconhecer e compreender a resposta do Senhor às suas orações. Os humildes são ensináveis, reconhecem sua dependência de Deus e desejam submeter-se à sua vontade. Os humildes são mansos e têm a capacidade de influenciar outros a se tornarem o mesmo. Deus promete aos humildes que Ele os conduzirá pela mão. Eu realmente creio que evitaremos desvios e tristezas em nossa vida se andarmos de mãos dadas com o Senhor. Um dos mais belos exemplos modernos de humildade de que tenho conhecimento é o do irmão Moisés Mathlango. Sua conversão começou em 1964, quando ele recebeu um exemplar do Livro de Mórmon. Ficou fascinado ao ler o livro, mas foi somente no início da década de 1970 que, ao caminhar por uma rua na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, que ele viu uma placa com o nome da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias em frente a um edifício. O irmão Mathlango ficou curioso e entrou no prédio para aprender mais sobre a igreja. Foi-lhe dito com bondade que ele não poderia participar das reuniões nem ser batizado, porque as leis do país naquela época não permitiam. O irmão Mathlango aceitou aquela decisão com mansidão, humildade e sem nenhum ressentimento, mas continuou a ter forte desejo de aprender mais sobre a igreja. Perguntou aos líderes locais da igreja se eles poderiam deixar uma das janelas da capela aberta durante as reuniões de domingo para que ele se sentasse ao lado de fora e ouvisse as reuniões. Por vários anos, o irmão Mathlango e sua família e amigos assistiram regularmente às reuniões da igreja através da janela. Certo dia, em 1980, foi-lhes dito que eles poderiam frequentar a igreja e também ser batizados. Que dia glorioso foi aquele para o irmão Mathlango! Mais tarde, a igreja organizou um ramo em seu bairro, em Soweto. Isso somente foi possível por causa da determinação, da coragem e da fidelidade de pessoas como o irmão Mathlango, que permaneceu fiel por tantos anos sob circunstâncias muito difíceis. Um dos amigos do irmão Mathlango, que se filiou à igreja na mesma época, recontou-me essa história durante uma visita que fiz à estaca Soweto. No final de nossa conversa, ele me deu um forte abraço. Naquele momento, senti como se estivesse envolvido pelos braços amorosos do Salvador. Percebi que os olhos daquele bom irmão emanavam mansidão, com o coração cheio de bondade e profunda gratidão. Ele perguntou se eu poderia dizer ao presidente Monson o quanto ele e muitos outros eram gratos e abençoados por terem o evangelho verdadeiro em sua vida. O exemplo de mansidão do irmão Mathlango e de seu amigo influenciou positivamente muitas pessoas, em especial a mim. Irmãos e irmãs, creio que o Salvador Jesus Cristo é o supremo exemplo de mansidão. Mesmo nos últimos momentos de sua vida mortal, sendo injustamente acusado e condenado, carregando dolorosamente sua cruz até o Gólgota, sendo zombado e amaldiçoado por seus inimigos, sendo abandonado por muitos que o conheciam e haviam testemunhado seus milagres,
ele foi pregado na cruz. Mesmo após o mais intenso sofrimento físico, o Senhor voltou-se a seu Pai e falou do fundo do seu coração manso e humilde: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo enfrentou extremo sofrimento físico e espiritual, dando-nos a oportunidade de mudar nosso caráter espiritual e tornar-nos mansos como Ele. Presto o meu testemunho de que Jesus Cristo é nosso Salvador. Testifico a vocês que, graças a seu amor, é possível mudar. É possível deixar nossas fraquezas para trás. É possível rejeitar as influências malignas em nossa vida, controlar nossa raiva, tornar-nos mansos e desenvolver os atributos de nosso Salvador. Ele nos mostrou o caminho, deu-nos o exemplo perfeito e ordenou que cada um de nós se torne como ele é. Seu convite para nós é que o sigamos, imitemos seu exemplo e nos tornemos como ele. Presto testemunho dessas verdades em seu sagrado nome, o nome de Jesus Cristo. Amém.